Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi mais uma vez fazendo algumas reflexões e hoje, como prometido, a gente vai falar sobre o Sol como simbologia que transpassa a maçonaria, a cabala e a umbanda. É importante a gente ter noção que o Sol ele é um astro que ele é muito importante na vida do planeta. Todas as culturas, elas cultuam o Sol de alguma forma. Elas precisam do Sol de alguma forma. Nós precisamos, como seres humanos, do Sol para poder viver. Então, o que acontece? Um dos primeiros fatos importantes no Sol, na existência da humanidade, foi lá no Egito, quando o faraó Amenófis IV, que depois vira Akhenaton, ele pega um culto politeísta e pela primeira vez na história da humanidade o culto monoteísta se transforma em um culto monoteísta. Então Akhenaton ele cultuava como único Deus o Sol. Então a partir daí você vai ter também os movimentos astrológicos que estão ligados à agricultura. Esses movimentos astrológicos, entre eles, o principal movimento astrológico é o Sol, a movimentação do Sol para que se fizesse os ciclos e as estações do ano, o ciclo circadiano, noite e dia. Toda a Terra, ela depende desses ciclos, ciclo circadiano, estações do ano, certo? Tudo isso é dado pelos movimentos solares, tá? O movimento da Terra em torno do Sol e o movimento da Terra em torno dela própria, no momento que o Sol atinge a Terra. Então, isso são movimentos astronômicos que vão gerar as estações do ano e o ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? É a noite e dia. Então, o ser humano, ele dorme de noite. Existem animais que são ativos durante o dia, animais que são ativos durante a noite. Então, existe esse processo. Então, isso é importante de uma maneira, em um contexto geral, para saber que para a humanidade o Sol ele é importante de alguma forma. A simbologia do Sol, ela transpassa as religiões. Tanto é que as culturas que criam mitologias, existe um estudo que são o estudo dos deuses solares, os messias solares. E um dos messias solares foi Jesus. Então a gente tem aqui, por exemplo, Jesus foi o principal messias solar, mas Buda, Mita, Krishna, Horus transpassam todas as mitologias, tá? Então o Sol, como um ser primordial e preponderante, ele transpassa todas as mitologias. É claro que se você tem uma mitologia de fundamento religioso, ele vai adquirir uma simbologia a partir daí. Então, quando você tem movimentos astronômicos e uma cultura religiosa que visa em torno das estações do ano, dos ciclos da agricultura, você vai ter momentos de fertilidade, momentos de infertilidade, momentos de calmaria, momentos de calor, momentos de frio. Então, a simbologia do Sol, ela migra todas essas percepções. O Sol, ele é um instrumento de calor, ele é um instrumento cultuado à vida, então ele dá vida, ele irradia, ele dá luminosidade, ele simboliza o renascimento. Depois a gente vai falar sobre os mitos solares, um dia a gente fala aí sobre os mitos solares, que nesse mito solar tem um momento em que o Sol, ele retrograda. Nesse processo de retrogradar do Sol,
ele é como se ele tivesse morrido, é chamar morte solar. E nesse momento que a morte solar ocorre, o Sol ele fica muito próximo à constelação de Cruz, uma constelação do Cruzeiro do Sul. Então, nessas mitologias, você fala assim, o Sol, ele morre na cruz. Isso parece com alguma história que a gente já escutou, bíblica? Então, os mitos solares, eles têm uma influência na nossa religiosidade. Então, o Sol, o principal Messias é Jesus. Jesus foi crucificado. Então, para a gente entender um pouco dessas questões. Ele está muito ligado ao elemento fogo, tá? Ele é um processo ativo e irradiador. O metal que está ligado a ele é o ouro. O Sol, ele é um mito, os mitos e toda a essência solar, ela tem uma polaridade positiva e masculina ligada ao calor, certo? Então, no hermetismo, ele está ligado a uma sefirote chamada Tiferet. Essa Tiferet, ela ali dentro da árvore da vida, ela tem a característica dela principal. Ela tem a sexta esfera, ela tem comunicação com todas as esferas, é como se essa esfera é um poder irradiador no universo, tá? E esse poder irradiador, ele tem uma simbologia que ele como a gente pode introduzir nessa simbologia, similaridade com Jesus, similaridade com o Sol, similaridade com Jesus, o Sol, Oxalá na Umbanda. Então a gente está vendo que o símbolo irradiador, Sol, ele pode ser utilizado de várias formas. Você vai ter o solzinho com as suas irradiações, ele pode ter um símbolo que é uma bola com um ponto no meio, ele pode ser utilizado como uma meia-lua irradiando, e várias outras. Aqui a gente não vai mostrar a forma da simbologia, mas o porquê dessas simbologias. Então a gente vai entender que a simbologia de Tiferet, Oxalá, Jesus, são todos simbolizados no símbolo Sol. É um movimento de vida, irradiação, luminosidade, renascimento, força, autoridade, elemento fogo, realização pessoal. É um polo ativo, positivo, ligado ao calor, né? Então, tudo isso, meus irmãos, eles podem ser, de maneira geral, um conhecimento que a gente pode agregar. Tanto na maçonaria. Na maçonaria a gente ainda pode incrementar. A maçonaria é um rito solar. Vocês já ouviram falar assim, na maçonaria não entra mulher? Isso. Por quê? Porque na maçonaria, uma das explicações é que nós realizamos na maçonaria um rito solar. Um rito solar é um rito masculino, diferente de alguns ritos que estão voltados à parte feminina, que é o rito lunar. Na maçonaria nós criamos um rito solar que pega emprestado dessas simbologias que eu venho falando aqui, algumas questões. Você vai ter movimentação do maçom dentro da sua loja, simbolizando esse movimento astrológico.
o rito solar. Você tem o Sol na maçonaria como representação de luz, de representação do conhecimento vir até você, porque o Sol irradia aquele conhecimento até você. E ali, como uma escola filosófica, ele vai trazer esses conhecimentos. Então, numa noção geral, algumas datas dentro da maçonaria, elas estão ligadas aos solstícios, que são as estações da natureza, tá? As estações as estações do ano. Então, eles vão estar ligados. Espero que com essa passada de conhecimento sobre a simbologia do Sol, você possa ter um pouco mais de entendimento de quando um arquétipo de um guia espiritual ele vai estar ligado ao Sol, você vai ter mais uma noção de que é de irradiação, usa o elemento fogo, que ele vai ter um poder expansivo, um poder criativo, um poder realizador. É claro que existem outras questões que são específicas do teu guia, que aqui a gente não vai falar. Fiquemos com axé, meus irmãos, e mais uma vez Alisson Tonassi trazendo algumas reflexões pra gente aqui, hoje falando sobre o céu, sobre o Sol. Axé, meus irmãos.